Olá mais uma vez, sejam bem-vindos. Cá estamos para apresentar hoje um tema de extrema importância, os lanches saudáveis, uma parceria naturalmente entre a Câmara Municipal de Tavira e o Acesso Otavento, nomeadamente o Centro de Saúde de Tavira, com o tema os lanches saudáveis e para darmos aqui um mote a um novo tema que são as nossas lancheiras mediterrânicas. É de extrema importância o lanche da manhã e o lanche da tarde porque são, de facto, refeições complementares às refeições maiores. Então, vamos aqui explorar um bocadinho os três grupos que são importantes e que estejam presentes na nossa lancheira mediterrânica. Temos o grupo dos lacticínios, compostos pelo iogurte, seja líquido, sólido, o leite simples, o queijo na forma de fatia ou até de barrar, e naturalmente que estes alimentos são extremamente ricos em cálcio, portanto alguns minerais como o cálcio, o fósforo e proteínas, nomeadamente proteínas de alto valor biológico. Depois temos aqui do grupo, nomeadamente dos cereais, derivados e tubérculos, de extrema importância, são fornecedores de hidratos de carbono, a nossa principal fonte de energia, por isso o pão, na forma de pão de centeio, pão integral ou até, portanto, as bolachas Maria para ter esporadicamente, são alimentos que devem estar presentes na nossa alimentação, até porque nos dão energia necessária para o nosso dia. Depois, outro grupo tão importante, as nossas frutas. As frutas são alimentos de extrema qualidade em termos de fornecer ou teores de vitaminas, minerais, e fibra, e claro que devemos privilegiar aqui as frutas da época. Temos os morangos ricos também em vitamina C, assim como as nossas tangerinas ou clementinas, as laranjas. Os morangos também têm uma grande porção de água. Temos a nossa meloa, outra fruta da época, e as nésperas. Por isso, nas nossas lancheiras também devemos colocar naturalmente uma peça de fruta. A par disto, enriquecer, e porque falamos em lancheiras mediterrânicas, em dieta mediterrânica, para enriquecer os nossos lanches. Lembrar sempre de colocar aqui produtos hortícolas, uma folha de alface, colocar na lancheira também alguns tomates cherry, por exemplo, ou o tomate na sua forma, portanto, natural, mas em rodelas dentro das sandes, ainda os rabanetes, para quem gosta naturalmente, e depois os nossos frutos oleaginosos, ou seja, os frutos também aqui da nossa terra, da nossa cultura, da nossa tradição e que nos fornecem também minerais, fibras e ainda uma gordura muito importante, os ômega 3, uma gordura boa para o nosso organismo. Por isso daí termos as avelãs, as nozes e as amêndoas. As amêndoas com pele, que naturalmente vão ter maior teor de fibra. E agora vamos ver então o que é que deve conter uma lancheira saudável, a lancheira mediterrânica, e porque é que é importante termos ou fazermos diariamente os lanches da manhã e os lanches da tarde. Então, agora apresentamos as nossas lancheiras mediterrânicas. Vamos então preparar e dosear naturalmente os lanches. Como anteriormente disse, é importante ter um alimento de cada grupo e aqui poderíamos então conter um leite simples, por exemplo. Para beber, poderíamos ter as bolachas Maria, por exemplo, e como fruta da época, os nossos morangos, já lavadinhos, descascados, sem o pé, prontos a serem consumidos e que é um alimento, sem dúvida, com vitamina C e com teor de água elevado. A par disto, podemos depois colocar aqui algumas amêndoas e algumas nozes, ou seja, um punhado de frutos oleaginosos. Agora, exemplo número 2, ou proposta número 2 de lanche, vamos ter aqui o nosso pão de centeio com uma fatia de queijo que pertence ao grupo dos lacticínios, naturalmente que devem acondicionar de uma forma mais adequada, certo? Depois podemos ainda colocar um iogurte sólido de aromas para acompanhar e depois, sem dúvida, uma tangerina já descascada, preparada, outra fruta da época com teor de água e vitamina C, para complementar esta refeição.
É importante, e se quiserem, acrescentar aqui ainda, por exemplo, alguns produtos hortícolas como os tomates cherry, fácil utilização e que também é da nossa época e vamos ao encontro daquilo que são, portanto, a dieta mediterrânica. Então, exemplo número 3, ou proposta número 3, outro lanche saudável para fazermos ao longo do dia. Temos o nosso hidrato de carbono, portanto, o nosso pão, que é fornecedor de hidrato de carbono, a nossa principal fonte de energia. Podemos compor aqui, para ser um lanche, uma sandes mais fresca, uma folha de alface, por exemplo. Aqui, 1 a 2 rodelas de tomate, por exemplo. E a nossa fatia de queijo para fornecer o cálcio necessário ao longo do dia. E temos uma sandes mais composta e fresca. Colocamos e devemos acondicionar naturalmente de forma adequada na nossa lancheira, acompanhar neste caso com um iogurte líquido de aromas. Podemos ainda oferecer uma maçã, portanto, como fruta também da época. Até podemos logo acondicionar e partir também este alimento para ser mais fácil e até, por que não, aqui dos nossos produtos hortícolas, há algumas fatias da nossa, portanto, cenoura, outro produto hortícola de extrema importância e que podemos compor com o nosso lanche mediterrâneo. Outro exemplo, o quarto exemplo, podemos então compor a nossa lancheira ainda, novamente com o leite simples. Leite simples para o lanche da manhã ou da tarde, até podemos aromatizar este leite muitas vezes e se colocar noutra embalagem com canela, por exemplo, que é outro ingrediente também importante na dieta mediterrânica. Uma fatia de pão simples de centeio, okay, com mais fibra. E também um triângulo de queijo para suplementar aqui o nosso hidrato de carbono. Depois, para a nossa peça de fruta, podemos escolher naturalmente uma pera, fácil de, portanto, ingerir. E podemos preferir sempre as frutas da época. A par disso, as nossas avelãs, outro fruto importante para o consumo diário, que nos fornece minerais e vitaminas essenciais, e nomeadamente os ômega 3, uma gordura boa. Podemos acrescentar na nossa lancheira e, para quem gostar, produtos da terra e descascados, podemos colocar os nossos rabanetes. E temos outro exemplo de lanche. Para acrescentar e finalizar, lembrar que a água deve estar presente em todos estes lanches. Portanto, a água é a bebida de eleição e deve estar presente também ao longo do dia. E porquê é que são importantes estes lanches? Porque aumentam aqui o rendimento escolar, naturalmente, vamos ficar com muito mais atenção, vamos evitar ter apetite, evitar acumular a fome ao longo do dia e, de certa forma, contribuir também para a socialização, outra característica da nossa dieta mediterrânica. Naturalmente também que os lanches têm que ser adaptados a cada faixa etária e devemos ir ao encontro da nossa roda dos alimentos mediterrânica. E então estes hábitos de alimentação saudável devem sim começar logo da infância, ser valorizados ao longo da vida e ainda ser seguidos por toda a família.